era para ser Rosângela, era para ser um monte de nome, mas ficou a simples, Rosa mais Ana, Rosana. Vamos lá, então, sobre as bênçãos de Deus e o olhar carinhoso de Jesus, conversar um pouquinho a respeito de uma temática que para nós é muito comum, né? A gente sempre está retornando nela, e a pedido da própria instituição, nós vamos tratar da influência dos espíritos em nossas vidas. Então, primeiramente, quando se abre uma temática como essa, nós sempre pensamos nos espíritos como sendo algo de fora, né? Nós raramente pensamos ou elaboramos que nós também somos espíritos. E uma outra característica muito comum nas nossas reflexões é acharmos que a influência é apenas negativa. E há uma grande diferença entre influência positiva e influência negativa. Aqui a gente colocou apenas a influência. Há dentro dessa influência algo que nós chamamos tecnicamente de obsessão, que não é o foco principal dessa nossa reflexão. A obsessão, vamos dizer assim, é a fase mais profunda de uma influência. Mas se a gente for avaliar um pouco mais profundamente a questão, a obsessão não é de fora. A obsessão é completamente algo intrínseco ao ser que passa pela experiência. Porque se ele permitiu ou esmiuçou essa realidade dentro de si, vamos dizer assim, tudo começa nele, nesse ser. E por isso mesmo, para tratar desse assunto, é curioso que Kardec vai abrir o livro dos médiuns. Médium, para atuar, ele precisa ter algo para intermediar, que no caso nosso seria as mensagens, os pensamentos, as ideias dos espíritos. Então, como bom organizador, codificador, ele primeiro vai questionar, abrindo o capítulo 1 do livro dos médiuns. Há espíritos, porque se nós não entendermos isso primeiro, nem adianta tratar de influência, de obsessão, de espíritos superiores, espíritos inferiores, ficaria um pouco sem sentido. Então, de forma muito magistral, ele abre o livro fazendo esse questionamento. E que, assim, se a gente for abrir a codificação nesse segundo livro dos 5 principais, porque a Revista Espírita também tem aí o seu papel na codificação, algumas outras obras publicadas por Kardec também, mas vamos ver que o codificador ele foi muito sagaz, muito intuído, primeiro entender a matriz, a essência, para depois compreender a realidade dos fenômenos. Se nós não compreendermos a essência que compõe a cada um de nós e entendermos todos os fundamentos, todos os nossos atributos, todos os nossos caracteres, nós não vamos compreender os fenômenos e ficaremos como muito tempo ficamos, achando que é algo extraordinário, que talvez seja até um milagre, este ou aquele acontecimento. Então, ele começa fazendo esse questionamento, que para um desavisado
ou pouco acostumado a lidar com a codificação vai falar assim, ora, como vai fazer uma pergunta dessa num capítulo de uma doutrina que tem como essência a existência do espírito, pois a própria doutrina é dos espíritos? Mas não é por acaso que Kardec inicia o livro dos médiuns com esse primeiro capítulo, porque toda e qualquer manifestação, toda e qualquer emoção, ou sentimento, ou pensamento, começa no espírito. Então, ao abrir o livro dos médiuns, não falando de médiuns, mas falando de espíritos, Kardec está dando uma grande lição para nós, para a gente compreender, primeiro, a essência que compõe cada um de nós. E aqui nós já vamos, então, vendo ele desenvolver o raciocínio de que, além da materialidade, que é uma cópia do que nós vemos no mundo da espiritualidade, existe algo que sobrevive à matéria. Essa essência imortal que compõe cada um de nós, ora se encontra no plano espiritual, que é a nossa morada, vamos dizer assim, a nossa realidade enquanto ser que vive a jornada evolutiva imortal, e ora nós estamos no corpo físico. Fato é que, considerando a nossa existência tanto na matéria quanto fora da matéria, nós fazemos a composição de um dos elementos da vida. O outro elemento é o elemento material, que só consegue ter vida porque por trás existe justamente a influência dos espíritos, a manipulação dos espíritos. Então, se o Sol vai até mais ou menos umas 9 horas da noite, como acabaram de me falar aí nessas paragens do planeta Terra, há uma sustentação da vida do ponto de vista espiritual, de engenheiros siderais, sob a governança de espíritos crísticos, como o próprio Jesus, que governam e sustentam pelo pensamento essas estruturas materiais, que também vão se adensar e condensar conforme a influência desses espíritos de escola, que nós, na nossa dimensão evolutiva, ainda temos muitas dificuldades de compreender e a grande maioria de entender ou aceitar. Fato é que, estando no corpo físico ou não, nós somos aqueles que influenciamos muito, mas muito mesmo quem está ao nosso redor. Então, essa aqui é uma outra reflexão, que às vezes nós achamos que a influência é só de fora, que a influência é só do plano invisível. Nós somos influenciados o tempo todo. Se a gente for pegar as 24 horas que um dia tem, nós vamos perceber que essa, vamos dizer assim, manipulação das nossas ideias acontece até mesmo sem a gente perceber, pelas mídias, pelo mundo do marketing, pelas vigências sociais de leis que temos que seguir, que foram criadas por outras pessoas que nós não conhecemos, mas que, se nós não seguirmos, nós teríamos dificuldade de viver em sociedade. Os nossos próprios pais, os nossos familiares são influências permanentes em nossas vidas. Os nossos amigos que nós vamos conquistando ao longo do tempo também são influências em nossas vidas. E hoje o campo fértil e
constantemente adubável da internet, essa grande rede de computadores que hoje nos permite estarmos juntos, também é uma grande influenciadora, né? Agora tem até um nome, né? Os influencers digitais, que está virando até profissão. E aqueles seguidores fazem ou gostam ou aplaudem o que eles pensam, o que eles publicam. E agora, do ponto de vista propriamente dito espiritual, nós vamos ver Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, dizer aquela máxima que repetimos muito no meio espírita, de que estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, em outras traduções, por uma nuvem de testemunhas. E na maioria das vezes nós achamos que são só os espíritos que estão fora do corpo físico. E nós estamos percebendo que não é bem assim. Na maioria das vezes nós somos muito influenciados por aqueles que estão do nosso lado, ou por aqueles que nós elegemos como faróis para seguirmos. E aqui nós também vamos perceber que existem aqueles influenciadores que são positivos e aqueles que não são. E todos eles têm seguidores. E todos eles aceitam essa influência. Os grandes influenciadores da humanidade são aqueles que verdadeiramente têm 3 focos muito bem definidos. Essa semana mesmo, no nosso Evangelho no Lar, alguém da nossa família nos questionou, porque nós estamos vendo aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, capítulo 15. E então era o momento da parábola do bom samaritano. E aí, conversando a respeito de que não é necessário que nós tenhamos verdadeiramente uma religião instituída, de rituais, de cerimoniais, não é isso que vai nos garantir a vida plena depois que deixarmos o corpo físico. Daí Kardec estabelecer esse slogan que nós achamos muito prudente e de muito bom senso, porque se eu estiver fazendo bem, onde quer que eu esteja, essa é a minha melhor religião, independe de qual instituição. Se eu estiver focado além do bem, é o que nós queremos dizer, dos que são realmente influenciadores positivos. O bem são, a gente costuma dizer que são 3 Bs, né? O bem, o bom e o belo. Porque se nós não tivermos essas essências nas influências que recebemos, se nós não tivermos esses filtros, e aí nós vamos acrescentar uma outra que foi dita por Sócrates, lá na Grécia Antiga, e se é útil, então é bem, bom, belo e útil. Se a mensagem que chegar até nós, seja ela pela via da influência intuitiva, seja ela de um amigo, seja ela da mídia, seja ela de um familiar, se não tiver esse foco centrado nessas possibilidades de promoção do melhor, ela não é uma boa influência. Então, nós temos sinalizadores aqui que, mesmo aqueles que não estejam vinculados a um aspecto religioso propriamente dito, institucional, são bons influenciadores. Por exemplo, o maior influenciador que nós tivemos na Terra, ele não fundou religião. Fundaram religião para ele depois. Nós estamos falando de Jesus Cristo.
Então, se tem um que influenciou poderosamente toda uma humanidade, foi ele, porque além da mensagem e de exemplificar a mensagem, ele ainda vai dividir a história. Ele vai fazer uma ruptura completa, né? Se ele aparecesse hoje, para se ter uma ideia, ele seria ainda revolucionário, porque vai justamente trabalhar em cima da influência desses 4 focos que nós acabamos de citar. E ainda nós vamos ver a somatória disso tudo como lei de amor, que verdadeiramente rege a vida. Então, a doutrina espírita acabou criando um novo ditado. Não sei se aí em Portugal é assim, mas aqui costuma-se dizer: diga-me com quem andas, que eu te direi quem você é. Quando a gente adentra a realidade espiritual, de toda essa capacidade nossa de conexão com a vida como um todo, nós mudamos um pouquinho esse ditado. Diga-me o que você pensa, que eu te direi com quem tu andas. Então, diga-me o que você pensa. Abriu a boca, nós já sabemos quem são as companhias. Quem são esse tanto de testemunhas que Paulo de Tarso está falando na carta aos Hebreus. E aí nós vamos ver todo esse material que nós estamos falando aqui de forma bem simples no capítulo 9 da parte 2ª de O Livro dos Espíritos, que tem um subtítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, considerando tudo isso que a gente falou, que tanto faz eu estar na matéria, ocupando um corpo físico, como agora nós ocupamos, ou fora da matéria, nós influenciamos e somos influenciados. E a influência vai depender do nosso nível evolutivo. E que isso acontece numa proporção de naturalidade tão comum quanto a gente respira o ar, ou que a gente bebe um copo com água, ou que a gente dorme, essas coisas bem do dia a dia. E essa intervenção, ela se dá por causa da nossa interação, dessa nossa conectividade, a partir dos nossos níveis de vibração. O que seria isso? Que vão ser acentuados pelo que nós pensamos. Daí nós dizemos que é só a gente emitir um pensamento que a gente sabe quem está na nossa companhia, ou quem está ali na nossa dimensão de vibração, no nosso campo magnético de ideias. Daí a gente falar que a obsessão ela não é fora, ela está dentro de nós. Ela é visível porque o sintoma, o efeito, se torna palpável a partir de um agente externo, mas o provocador é aquele que está fazendo a emissão do pensamento ou da vibração, daquilo que pensa, daquilo que sente, daquilo que traz ali na sua emoção. Então, isso se chama, em doutrina espírita, muito bem alicerçada nessas leis de sintonia, a comunicabilidade dos espíritos, que nós tratamos no nosso último encontro. Então, na verdade, este hoje é um desdobramento. E aí nós chegamos nessa parte que citamos do Livro dos Espíritos, numa das questões que deve ser uma das primeiras que nós vamos visitar. Porque ao descobrir a realidade do mundo extracorporal,
do plano espiritual, dos espíritos, ao ler principalmente a série André Luiz e começando ali a esmiuçar como se dá essa influência dos espíritos em nossas vidas, ou então nos livros do espírito Manuel Filomeno de Miranda, mais recentemente na mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nós começamos a ficar um pouco incomodados, porque é como se a gente fosse uma antena aberta às influências de todas as formas. Mas é porque nós, pelo estágio evolutivo que nos encontramos, apenas conseguimos dimensionar ou entender melhor as influências que não são positivas, aquelas que nós ainda temos dificuldades de lidar. Então, a questão 459 é uma daquelas primeiras que nós queremos ver a resposta. Então, Kardec, o maior entrevistador da história da humanidade, vai questionar: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Lembrando mais uma vez que toda vez que nós formos ler algo que tem a palavra espíritos, não nos esqueçamos, os que estão no corpo físico também são espíritos. Aí fica mais fácil de fazer a leitura da realidade. Mas aqui nós temos que considerar, pelo bojo do fator histórico, dessas descobertas do contato mais íntimo com o plano espiritual, que diretamente Kardec estava se referindo a estes que estão fora do corpo físico, mas que não possamos esquecer que nós também somos espíritos e que também influenciamos nos pensamentos e nos atos. E aí a resposta é aquela que nos deixa desconfortável, extremamente desconfortáveis. Muito mais do que imaginais, vão responder os espíritos da codificação. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Gente, isso aqui é uma resposta muito ampla, que se eu estiver preocupado com a influência negativa dos espíritos em minha vida, eu vou entender, então eu sou uma marionete nas mãos deles? Ou então vou entender, nossa, então eles que me dirigem? E agora? O que eu faço? Mas olha como que nós avaliamos a resposta. Dentro dessa resposta tem uma série de situações que nós temos que considerar. E as mais positivas nós deixamos de considerar. Então, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, espíritos extremamente superiores, angelicais, da escala lá, a partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, categoria acima dos espíritos bons, depois vem os espíritos puros. Esses governam, de fato, os destinos da Terra, do sistema solar, da galáxia, das outras galáxias, né? Governam os fenômenos da natureza ao nosso redor. Então, o comando, quando fala assim, de ordinário são eles que vos dirigem, a influência deles é infinitamente maior. As forças que governam a vida são as forças do bem, sob o amparo da lei de amor que emana da influência da inteligência suprema, que as religiões chamam de Deus, que também é a definição que abre o Livro dos Espíritos. A causa primária de todas as coisas, na verdade, é a que de fato dirige tudo. Mas às vezes nós nos pegamos nessa resposta apenas nos aspectos negativos. Daí, aquele que
foi o maior influenciador da Terra, dizer vigiai e orai. O vigiar é estar em atenção, em posição de observação. Isso como que nós vamos dizer? Está com o pensamento em alerta, despertado, atento a essa questão. Porque nós estamos mergulhados na lei de sintonia, lembram? Emito um pensamento e a onda vibracional desse pensamento vai repercutindo. Emito uma emoção, então, hoje eu estou triste. Vamos aí, cada um pensa na emoção que está sentindo agora ou que sentiu ao longo do dia de hoje. Ah, hoje eu fiquei muito alegre. Ah, hoje eu fiquei cheio de esperança. Não, hoje eu estou muito depressivo, estou muito melancólico, estou muito... E por aí vai. Né? As várias sensações. Estou cansado, cansada, estressado, estressada. E se eu consigo passar isso para o campo do pensamento, isso tudo nos envolve em ondas vibracionais e energéticas que nós vamos entrando em contato com aqueles que estão nessas mesmas ondas. É como se a gente falasse assim, o nosso manto magnético do que pensamos vai saindo de nós e vai se imantando daqueles outros que estão na mesma sintonia. Então, por exemplo, vocês hoje conseguiram sintonizar nessa atividade porque fizeram uma conexão virtual. Esse mecanismo foi uma tomada de decisão de cada um. Cada um de nós poderia estar fazendo outra coisa agora. Poderia estar vendo o pôr do sol, a chegada da noite numa praça de Portugal, onde vocês estão. Eu poderia aqui, logo depois do almoço, estar dormindo, ou vendo uma atividade, ou conversando com meu filho. Mas ao fazer uma tomada de decisão, não, nesse horário, nesse dia, eu vou me conectar a essa atividade. E olha só, ainda tem um mecanismo de acesso, que é um login. E ainda tem o que colocar a senha. A senha quer dizer, eu quero fazer isso. Em outras palavras. Então, trazendo isso para as nossas atividades diárias, é a mesma coisa. Ao pensar, é como se eu estivesse dando um login para grande Wi-Fi da vida. Isso mesmo. Nós estamos mergulhados num oceano que internet se entende como a conectividade, seja através de uma rede móvel ou através de um Wi-Fi. Aí, para facilitar a nossa compreensão, toda a vida é uma grande Wi-Fi, em que eu emito um pensamento e me conecto com quem está emitindo o mesmo pensamento. É como se eu fizesse uma ligação direta. É como se eu mandasse um WhatsApp na linguagem hoje mais simples. Como se eu mandasse um Telegram. E aquele que recebesse a mensagem e me respondesse, opa, houve a conexão. E aí nós começamos a nos envolver naquilo que é a conexão. Né? Por isso que nós vamos perceber o quanto que é difícil para alguém que está em estado de tratamento de depressão, que é um extremo, e o estado de tratamento de ansiedade, que é o outro extremo das nossas emoções, daquilo que vem até nós e que a gente eclode para fora, as outras pessoas que estão nessa mesma dimensão
de sensações e sentimentos e emoções se conectam pelas nossas vibrações. Daí ser muito difícil. Então, as influências dos espíritos são as mais variáveis possíveis. Mas não fiquemos só nessas, que nós entendemos como as negativas. Porque se a gente for colocar no bojo da vida, as influências positivas são maiores. Querem ver? Quem que está diariamente conectado conosco? Nosso anjo protetor, o nosso anjo de guarda. Ele está com a gente antes da concepção. É um influenciador, vamos dizer assim, positivo, que nos acompanha a trajetória dessa existência inteira. Quando é que ele vai deixar de ter essa influência? Quando nós nos desligarmos dele. Quando nós desviarmos completamente do foco do planejamento dessa existência. Quando nós nos ligarmos a emoções e influências outras que não sejam essas positivas. Mas por que eles vão fazer isso? Simplesmente pela lei de sintonia, não conseguem acessar a nossa acústica mental, não conseguem acessar a nossa intimidade, mesmo quando estamos em estado, a gente coloca que é o corpo que dorme, né? Nem quando nós estamos dormindo, eles conseguem, porque o que dorme é o quê? O corpo físico. Nós continuamos emitindo os mesmos pensamentos, mesmo dormindo. Daí o Cristo falar: aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Aqueles seus quereres, aqueles nossos desejos, né? Aquilo que mais me enfervece a alma, os meus maiores desejos, as minhas maiores vontades. Isso tudo, o corpo pode estar dormindo ali, descansando, porque ele que precisa de descanso, o espírito não dorme. E o espírito continua emitindo como se fosse uma antena liberada nessas leis de relações, né, de comunicabilidades permanentes e de influências permanentes. Por isso, nós vamos voltar na máxima do Cristo. Vigiai e orai. Quando é que o nosso anjo de guarda não consegue nos acessar? Quando nós não fazemos nenhuma coisa e nem outra. Porque a gente pode até não estar vigiando, mas de vez em quando ainda faz uma prece. De vez em quando ainda repete uma oração conhecida. E nesses momentos nós temos um pouquinho de liberação da nossa intimidade vibracional, que consegue ter uma acessibilidade desses nossos protetores. Então, de ordinário, são realmente eles que nos dirigem. Isso vai depender de como anda a nossa realidade íntima. Mesmo assim, quando nós estamos nas situações mais difíceis, só olhar para a humanidade, cada um caminha com seus desafios próprios. E mesmo aqueles que na história da humanidade fizeram muitos desacertos, ainda assim nunca faltou a influência positiva. Nunca faltou a influência da espiritualidade superior, ali tentando de alguma forma auxiliar o Filho de Deus em evolução. Fato é que a gente aqui tem uma reflexão muito interessante. Quando é que nós realmente comprometemos a encarnação, a vida atual, a existência atual, e a gente pode falar assim, ó, não tem mais jeito. Só não tem mais jeito quando a gente voltar para o plano espiritual. Enquanto estivermos no corpo físico, nós estamos dentro de um planejamento
E esse planejamento é executado por influência de espíritos superiores a nós, que, de alguma forma, tentam nos alcançar a intimidade, nos favorecendo a caminhada de aperfeiçoamento nosso, de aperfeiçoamento de todos que estão ao nosso redor, e também de concorrer para o desenvolvimento da vida como um todo, que é o que está lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? É exatamente esse, o nosso melhoramento. Então, por exemplo, vocês vão falar assim, nossa, mas a pessoa comprometeu tanto, ela ainda está dentro do planejamento? Está. Se ela não tivesse, já tinha saído de cena. Nessa existência, teria saído de cena, para não se comprometer mais. E aí ela teria um outro planejamento e recomeçaria da onde parou. Né? Se está no plano físico, está na vida de relação, ainda há um investimento dentro de um planejamento existente. E a influência, mesmo que seja ali presente, de espíritos que tentam desarticular, pela própria condição desse influenciado estar, ainda assim a maior influência é superior. Né? Tem outro momento que nós vamos ver neste mesmo livro, o Livro dos Espíritos, que também nos deixa um pouco mais confortáveis, porque não existe arrastamento irresistível. Tanto é que Kardec, em O Livro dos Médiuns, em certo momento, houve uma dúvida de palavra e ele optou por uma outra palavra para não dar a entender que essa influência seria de possessão completa. Então, a influência mais negativa, ela pode ser a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Essa subjugação, até certo ponto, foi chamada de possessão. Mas a possessão dá a entender que algo se apossou do ser. E nada se apossa, né? Não tem aquela velha e tradicional frase que é impossível dois corpos ocuparem o mesmo espaço? E aqui é isso mesmo. Então, não existe a possessão, algo se apossa de nós. Isso em termos técnicos, em termos vibracionais, não existe. O que existe é a influência de pensamento a pensamento. Existe a subjugação, mas ela não é um arrastamento completo, um arrastamento irresistível. A partir do momento em que o influenciado tiver uma simples mudança de pensamento, é feito o desplugue ou o desligamento, e a pessoa se liberta daquela influência porque começou a pensar em outras coisas. Daí a gente fala muito que para ocupar a mente, nós precisamos ter atividades específicas, terapêuticas específicas. É por isso que nós vamos ver no tratamento de drogadição, as drogas, no caso, que são as ilícitas e as lícitas, sempre envolverem atividades, sejam elas de artesanato, sejam elas de um projeto social, para que a pessoa pense em outras coisas, para que aquilo que esteja provocando a necessidade dela utilizar-se desse artifício da droga, né, ou de qualquer outra substância, porque o álcool também é uma droga, o medicamento também é uma droga. Tem gente hoje se drogando achando que está se medicando.
se drogando para dormir, se drogando para não ficar depressivo, se drogando para não ficar ansioso. Mas é o mecanismo ainda da medicina para tentar contornar essas questões. As terapêuticas da superficialidade, dessas influências todas. Porque a partir do momento em que eu começo a consumir algo assim, é como se eu estivesse abrindo a antena parabólica e falasse para todo mundo, como uma vitrine de shopping center. Eu faço isso. E aí começam a aparecer muitas companhias que fazem a mesma coisa. Então, essas influências, na verdade, elas não são externas. Na verdade, é uma questão do espírito em si. Ele que é a tomada. E se a gente conseguir entender isso, nós vamos perceber que o obsessor, ele não é um inimigo. Ele é um amigo de convivência. Ele é um amigo das nossas sensações, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. E quando nós resolvermos mudar de amigo, aí nós vamos ter outras companhias. Por isso que a gente tem que estar em ação, em atividades diferentes daquelas que provocam essas influências. Na série André Luiz, nós vamos ver algumas obras específicas que tratam dessas influências negativas. Uma das que nós mais gostamos é Sexo e Destino, que logo lá no início, um personagem, ele tem um hábito do alcoolismo. Então, André Luiz fica acompanhando o processo. Ele não está bebendo, mas ele gosta de beber. E aí vem só o espírito e fala assim, beba. Ele joga a influência na acústica do espírito que está ali, né, no corpo físico, tentando vencer a si mesmo, e de uma hora para outra ele começa a colocar a bebida dentro do copo e a beber. Nesse momento em que ele bebe, é como se o espírito estivesse abraçando ele e se envolvendo nas sensações daquela bebida sendo absorvida pelo corpo físico, do que estava se esforçando para não fazer isso. Mas ele foi vencido pelo espírito? Não, pela sua pouca falta de vontade. E quem vai falar sobre vontade é Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele vai falar que essa é a maior potência que nós temos. Pela nossa vontade, nós somos influenciados pelas nossas escolhas. Se hoje nós temos essas influências Y ou X, é pela nossa vontade, é pela nossa atitude, é pelo que nós pensamos, é pelo que nós fazemos. E aí, aqui, a gente gostaria de entender que o mecanismo em si das nossas conexões com a vida, ele é neutro. Então, não vai depender de quem está de fora. Vai depender de quem está de dentro, no caso, cada um de nós. Das escolhas que fazemos, das vontades que emitimos. Na questão 460, que é a seguinte a essa que nós fizemos uma reflexão, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Aqui, antes de falar a resposta, é importante a gente destacar o trabalho de Kardec, porque mais importante do que a resposta é a pergunta. Olha essa reflexão de Kardec aqui na pergunta. Quer dizer, então, que se eu tenho essa influência toda, eu penso sozinho? Tem pensamento que é só meu mesmo? Ou eu tenho as sugestões e eu não consigo entender se é pensamento meu, se é pensamento sugerido, se é pensamento de influência?
E aí a resposta dos espíritos: há sempre os vossos e os nossos. Ou seja, nós estamos nessa dimensão. Por quê? Lembra? A gente falou lá no início. Nós somos a antena que emite. Nós estamos pensando. Esse pensar, ele pode ser genuinamente nosso, mas a partir do momento que eu penso, há uma repercussão do pensamento. E essa repercussão eu posso receber a ressonância dele de volta com outros pensamentos. Então, por exemplo, eu posso decidir planejar hoje participar da live sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Isso já decidiu também há vários dias, quando ficou sabendo do tema. Aí, quando chega o dia, acontece uma série de fatores em que pode ser que a pessoa não conseguiu participar, por N razões. N razões. E dentro dessas N razões, podem ser pensamentos meus mesmo, da pessoa, ou pensamentos externos, sugeridos. Ah, você já tem estudado tanto, mais um estudo? Né? Ou então, quando a casa espírita é presencial, ah, você vai lá toda segunda-feira, todo sábado, né? A atividade que vocês têm aí, que é rotineira na casa espírita. E aí vem, então, a nossa também situação íntima, né? De um certo desânimo, e isso é potencializado. A hora que potencializa, aí a gente realmente toma a decisão de não ir. E ainda encontra justificativa. Né? Então, tem uma história, se não nos falha a memória, eu vou tentar lembrar qual é o livro. É um dos de Humberto de Campos. Vou contar a história, talvez eu lembre o livro. O mensageiro. O mensageiro foi enviado à Terra, né? E ele era encarnou como nós, começou a trabalhar, começou a desenvolver, um mensageiro simples, um trabalhador simples. Então, começaram a perceber que o trabalho dele era bem consistente, disciplinado, né, organizado. E aí, então, começaram a querer influenciar nesse que era o que tinha planejado se posicionar dessa forma, sendo útil, sendo produtivo. E aí, então, os influenciadores decidiram, vamos mandar aquele mensageiro, a influência, né? Vamos mandar a influência da preguiça. Aí um vai falar assim, né? Se reuniram para fazer isso. Isso aí com ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele é muito ativo, ele não cansa. Aí o outro vai falar, já sei, nós vamos dar muito trabalho para ele, vamos enviar pessoas muito difíceis para ele estar ajudando, que é essa atividade que ele faz. Aí o outro falou assim, não vai dar certo, ele vai se fortalecer, ele vai ficar mais poderoso do que ele está, e ele vai, como bom trabalhador da seara do Cristo, achar que é um desafio a ser vencido, que se o Cristo mandou, ele vai vencer. E aí foi falando um monte de coisa. Aí teve um que falou assim, e se a gente mandar a influência de que ele não é bom, a influência de que ele não é útil,
E se a gente mandar a influência de que ele não faz falta, aí um olhou para a cara do outro e falou assim, é isso. E assim foi feito. Então, quando ele começou de experiência a experiência no trabalho, a receber essas influências, que a princípio são simples, e foram mexendo com a autoestima dele, com a vaidade, com o orgulho que ainda trazemos. Ele começou a perceber que ele não fazia falta, ele não faria falta, que existiam outros muito melhores do que ele. E aí ele foi realmente sendo invadido por essas questões. Então, tanto faz se ele fosse no templo religioso, na casa espírita, não ia fazer muita diferença. E assim ele foi aceitando a influência e se sentindo aquele menos-valia, né, que não é útil. E aí nós percebemos o quanto que é interessante a vigilância. Daí o vigiar e orar. Estar atento, estar ligado, porque às vezes é uma frase solta, às vezes é um amigo que é influenciado para nos influenciar, né? Às vezes é uma fala no noticiário que desatentos nós absorvemos a energia, a influência, e naquele dia nossas energias positivas abaixam literalmente, e a esperança sai de nós, a confiança no porvir sai de nós. Então, é disso que nós temos que cuidar, né? Então, a terapêutica, a casa espírita vai oferecer. Outras instituições podem oferecer para os sintomas. Os sintomas. Tem uma consideração de Kardec na Revista Espírita de 1858, ou seja, um ano depois da publicação de O Livro dos Espíritos. A Revista Espírita é uma série de publicações que Kardec fazia com regularidade, e é quase uma ilustre desconhecida de todos nós espíritas, que faz parte, né, desse arcabouço do codificador. Ele vai comentar, então, a influência dos espíritos sobre nós é constante, e todos acham-se exposto a ela, quer acreditem ou não. Então, tanto faz acreditar se espírito existe ou não, daí a questão lá do início, há espíritos. Tanto faz perceber a influência ou não, nós somos influenciados. Está sempre em sintonia, vai dizer Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estás sempre em sintonias, queiras ou não, com as forças mentais que se movimentam no mundo, conforme a tua identidade emocional. Externarás vibrações que se vincularão a outras de igual teor vibratório. Em roteiro, Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, vai dizer: é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão, de espírito a espírito, ou seja, começa em nós. É o pensamento e a sintonia. Sintonizamos e estamos sempre em uma faixa mental. E o mais interessante, em outro livro, extremamente pequeno, mais denso de conteúdo, muito profundo, Pensamento e Vida, de Emmanuel, também com Chico Xavier, em todos os domínios do universo, vibra a influência recíproca. A cada pensamento, nós fazemos uma conexão.
uma rede de relações, uma influência que acaba chegando ao outro e que nós também influenciamos. Eles apenas nos alcançam pela influência, tanto positiva quanto negativa. As escolhas são sempre nossas. E aqui ainda vai uma reflexão que nós vamos já para o finalzinho. As decisões, nós é que vamos assumir. Né? Eles não têm essa deliberação, eles podem estar comprometidos, assim como os que influenciam positivamente. Né? Ah, fulano avançou porque eu o ajudei. Os espíritos superiores nem têm esse tipo de comportamento. Os influenciadores negativos também não vão poder falar. Ele só fez isso porque fui eu que influenciei. Ele caiu no abismo do próprio vício porque fui eu que influenciei. Pode ter influenciado, mas a escolha é sempre daquele que sofreu a influência. Nunca vai ser externa. Podem ter agravantes para eles, mas a principal afetação vai ser de quem tomou a decisão ou fez a escolha. Então, aqui fica muito bem claro que é nosso e intransferível o resultado de tudo isso. Mas que essa situação é, obviamente, permitida por Deus. Porque se não fosse, não aconteceria. Não aconteceria. Mas pelas leis de sintonia, nós atraímos quem nós desejamos. Né? Então, nós podemos fazer melhores escolhas de pensamento, melhores escolhas de emoção. Né? Como distinguir os pensamentos próprios? Essa é boa. 461, a última. Porque alguém vai falar assim, e aí, como é que eu vou saber se é meu ou se é sugestão? Essa é a pergunta. Como distinguir os próprios pensamentos dos que são sugeridos? E a espiritualidade aqui é sensacional. Os pensamentos próprios são, em geral, os primeiros. Ou seja, nós emitimos, o canal emissor, lembra? A partir daí, a influência entra em ação. E aí nós voltamos para fechar novamente. A influência dos espíritos em nossas vidas. Vigilância e oração. Porque a vigilância vai nos colocar em atenção, em observação. E no despertar de consciência que nós já temos, nós já sabemos quando pode ser uma influência boa ou não. Até mesmo nas mensagens que chegam. Lembram dos 4 pontos que tem que ter uma mensagem, senão ela não é uma influência positiva? Tem que estar calcada no bem. Então, a moral tem que ser cristã. Tem que estar calcada no bom. Então, ela tem que ser nesse nível de bondade. Tem que estar calcada no belo, ou seja, prever uma harmonia, uma serenidade. E na utilidade, vai servir para mim e para todos, porque se servir só para mim não é bom. Não é o bem. Tem que atender a todos. Então, a gente fecha exatamente no que pode nos favorecer a influência positiva ou a influência dos bons espíritos. E o caminho sempre é a conexão primeira da oração, depois dos atos. E assim nós vamos mudando o nosso panorama mental e de influenciações. Muito obrigada pela atenção, meus amigos. Esse é o assunto que tínhamos para hoje. Muita vigilância e muita oração.